Braulio, quais são os recursos, se é que a gente pode, que são mais atacados? Existe uma estimativa, alguma coisa assim? São as plantas, no momento, principalmente plantas, né? Mas também há grandes interesses em relação a micro-organismos, né? Há também um interesse crescente com relação a alguns organismos marinhos. Por exemplo, tem organismos marinhos como as esponjas, que vivem nos recifes corais, são organismos de vida longa e que vivem presos nas rochas. Então, são organismos que desenvolveram muitos produtos químicos de defesa, porque eles não podem sair correndo ou nadando, eles estão presos lá, né? Então, eles têm um monte de produtos químicos que eles desenvolveram durante a sua evolução. Então, esse é um grande potencial, né, para a utilização, né? Animais, alguns animais também apresentam isso, os venenos, o exemplo que foi dado no início do programa sobre o aproveitamento do veneno de cobra, por exemplo, de jararaca, né, que resulta em produtos. O captopril é produto para controle de pressão sanguínea, que vem a partir do veneno da cobra. Quer dizer, é curioso isso, a partir de um veneno você tira um remédio para proteger a saúde das pessoas. Juliana, o que ficou estabelecido no protocolo de Nagoya em 2010? Então, foi bom você ter perguntado. O protocolo de Nagoya, né, foi assinado, foi resultado de uma conferência das partes, dos países que são membros da Convenção para a Diversidade Biológica. Ele foi assinado em outubro de 2010, em Nagoya, no Japão. O Brasil teve um papel muito importante nas negociações do protocolo de Nagoya, que estabelece um regime internacional de acesso e repartição de benefícios. É um regime vinculante, quer dizer, o Brasil já assinou o protocolo de Nagoya, mas ainda precisa ser ratificado, né, passar pela aprovação do Congresso Nacional, enfim, e um certo número de países ainda precisam assinar. 50, precisamos de pelo menos 50 países ratificar. Por enquanto nenhum. Tem já uns 20 e poucos países que assinaram. Assinaram, mas não ratificaram ainda, porque, em geral, na maior parte dos países, para você incorporar um instrumento jurídico internacional, não basta apenas a assinatura, mas o Congresso precisa aprovar aquele instrumento. E o importante é que o protocolo de Nagoya deu um passo adiante no sentido de dar maior efetividade à Convenção sobre a Diversidade Biológica. E ele inclui não apenas os recursos genéticos em si, mas os conhecimentos associados a eles. Então, um regime internacional vinculante, ou seja, os países que assinam e ratificam o protocolo de Nagoya são obrigados a cumprir com essas regras. Então, eles prevê uma série de mecanismos de controle, fiscalizações, né, pontos de checagem. Ele prevê a realização de alguns protocolos mínimos. Ele prevê uma coisa que eu acho muito interessante, que é a possibilidade de regimes, assim, de países, porque muitas vezes, por exemplo, o Brasil é um país amazônico que divide com outros países amazônicos, né, muitos recursos genéticos. Então, não adianta a gente ter uma legislação rigorosa aqui, se muitos recursos vão ser encontrados também na Amazônia peruana, colombiana. Margem do então, ele prevê a possibilidade desses regimes comuns para regular esses recursos genéticos transfronteiriços. Também é uma outra previsão muito importante. E ele esclareceu também a questão da definição dos recursos genéticos, porque alguns queriam que recurso genético se referisse apenas aos genes. No entanto, a maior parte do uso econômico não é só os genes. Claro, na parte da agricultura se usa diretamente o gene no melhoramento genético das plantas e animais. Mas o uso na indústria é das substâncias químicas, das moléculas que se encontram dentro dos organismos, sintetizadas a partir da informação contida nos genes e os chamados derivados. E havia muita dúvida sobre isso, né? E agora ficou claro que isso está incluído. Na opinião de vocês, nós estamos no caminho certo? Eu acho que estamos no caminho certo, sim. Ainda há um longo caminho. Mas é um assunto complexo, né, Juliana? Então, tem detalhes a serem resolvidos. Mas, como a Juliana falou, ter agora a perspectiva de contar com um protocolo internacional vai nos ajudar muito. Porque havia países e regiões que, digamos, não estavam querendo implementar essas regras, né? E agora, tendo um protocolo vinculante e definindo regras mínimas, né? Isso vai nos ajudar bastante. Porque, por exemplo, não basta um país como o Brasil ter a legislação nacional, porque essa legislação só alcança até os limites da nossa fronteira.
quem leva algum material do Brasil para o exterior, lá fora nós não vamos alcançá-lo, né? Se ele quer tentar fazer um uso só sair ilegal. Daqui... Exato. Não, isso foi importante o Braulio ter mencionado, né? Porque a gente adota uma legislação aqui, mas que vai valer no nosso território. Então, por exemplo, um estrangeiro que vem aqui, acesse um recurso, tenha a nossa autorização e leve para fora, a gente fica muito sem instrumentos. E o protocolo de Nagoya vem justamente suprir essa lacuna, passa a ser um regime internacional com força vinculante. Interessante de mencionar também é que todas essas discussões sobre a biopirataria, o protocolo de Nagoya, tem feito também que alguns países usuários de recursos genéticos, ou seja, aqueles países do norte, tipicamente que acessam nossos recursos genéticos para desenvolver produtos biotecnológicos, eles também estão adotando, no âmbito da sua começam a adotar no âmbito da sua legislação interna, legislação, a Noruega, por exemplo, eu fiquei sabendo que aprovou recentemente uma lei que estabelece, por exemplo, que o órgão patentário norueguês não pode conceder nenhuma patente sobre produto ou processo resultante do acesso aos recursos da biodiversidade, sem uma comprovação de que o acesso a esse recurso se deu nos termos da legislação do país de origem. Isso eu acho que é um avanço muito importante. Fundamental, né? E nós queremos saber o que você está fazendo para preservar o meio ambiente. Confira. Eu tento diminuir o consumo de água, né? Eu evito usar elevador, apagar as luzes sempre que possível, mas não vou dizer que eu sou a pessoa mais sustentável do mundo, não, que seria uma grande mentira. Eu evito pegar sacolinha plástica para pôr balinha, por exemplo, alguma coisa totalmente que não precisa, né? Desnecessária. E eu não jogo lixo no chão também. Eu sempre que posso reúno amigos para juntar lixo no parque, esse tipo de coisa. Cara, uma coisa que eu faço, só que não adianta de nada, aqui na UNB, inclusive, é jogar o lixo na lata correspondente, de plástico, de metal e tal. Só que eu percebo que na hora que o pessoal vai recolher o lixo, eles recolhem tudo no mesmo saco, então não adianta, né? Eu faço coleta seletiva, né? Estou sempre atenta ao debate de ambiente no país, acompanho bastante isso, mas mais do que isso não faço. Braulio, eu queria saber, você até como secretário da Biodiversidade de Florestas, você acha que o pessoal está mais atento às necessidades ambientais? Então, eu acho que tem havido avanços importantes, mas você vê pelos depoimentos, as pessoas ainda não conseguem saber o que fazer em relação a esse tema específico, né, dos recursos genéticos, da biopirataria. As pessoas às vezes não conseguem associar essas questões de política maior com o seu dia a dia. No cotidiano. E aí cada um de nós, enquanto consumidor, em última análise, é que vamos decidir as regras do jogo. Se a gente continuar a consumir sem verificar qual é a origem do produto, se é um produto de origem sustentável, com uma origem legal, certificado, nós não vamos promover as boas práticas. É isso que a gente pode fazer na prática, Juliana? Eu acho que com certeza. O consumo é um ato político, né? As pessoas não se dão conta disso, mas quando você opta por consumir um produto, você está fazendo uma opção que vai muito além daquele produto em si. Ou seja, se você é um consumidor consciente que se preocupa em saber como aquele produto foi produzido, se foi produzido de forma sustentável, tanto de ponto de vista ambiental como do ponto de vista social, né? Cada vez mais se fala em comércio justo, equitativo, que é aquele que traz benefícios também para aquelas comunidades locais que preservam aqueles recursos. Quer dizer, o consumidor, na verdade, ele tem muito mais poder sobre essas coisas do que ele imagina. Ele não sabe do poder que tem. Nós não sabemos, né? Juliana, Braulio, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Obrigada. E o nosso programa fica por aqui. Na semana que vem tem mais Meio Ambiente por Inteiro. Até lá!